termo, você que está desesperado, você que se deparou com uma situação que você olha para todos os lados e você não encontra uma solução, você não vê uma saída, e quanto mais você pensa, reflete, imagina de onde virá a solução, mais aumenta a sua opressão, mais aumenta o seu desespero. Então quero lhe dar alguns conselhos, algumas orientações para você sair dessa situação. E eu quero usar uma ilustração que se encontra na Bíblia. Um homem chamado Eliseu, ele foi profeta em uma época muito difícil em Israel, aonde Israel ele foi dominado. Todas as vezes que o povo de Israel se afastava de Deus, inimigos venciam Israel. E dentre os inimigos de Israel, tinha uma nação muito que detestava Israel, que eram os assírios, né? E naquela época, os assírios era simplesmente a nação mais poderosa, mais perversa. Se consta na história que foi o principal inimigo, o inimigo mais ferrenho de Israel durante a história do Velho Testamento. Então, os assírios, eles detestavam Israel, e eles, para destruir, para matar Israel lentamente, eles cercaram os portões de Israel com seus soldados, e ali eles debochavam de Israel. Isso aconteceu mais de uma vez, né? De os assírios fazer isso com Israel. Tem um caso muito conhecido também na Bíblia, onde Deus matou 185 mil anjos, ou seja, 185 mil soldados de um rei chamado Nisacarib, parece que era esse o nome do homem, que era também um rei da Síria. No caso, ele cercou também Israel, aonde o rei era o rei Ezequias. Mas o caso do qual eu estou me referindo não é esse. É o caso em que eles cercaram também Israel e não deixavam entrar comida em Israel, e também não deixava sair ninguém de Israel. Então Israel foi ficando com fome, o desespero foi se aplacando de tal maneira que você encontra um registro que a gente já tem dificuldade de acreditar que aquilo aconteceu, mas aquilo aconteceu. É que uma mulher encontrou com o rei e ela se reclamou, disse: ó rei, eu quero que você julgue a minha causa. E o que foi, mulher, que aconteceu? O que é que está acontecendo? É que essa minha vizinha, nós fizemos um trato ontem, e eu dar o meu filho para nós comermos, para não morrer de fome, e no dia seguinte ela dá o filho dela para nós comermos, para não morrer de fome, e ela não está dando o filho dela. Eu dei o meu filho e ela não está dando o filho dela. Olha o nível do desespero para um ser humano chegar nesse ponto. Isso não é só uma história qualquer, isso foi uma realidade. Então a Bíblia chega a dizer que as pessoas estavam morrendo de fome, que não tinha como a pessoa sobreviver, e um punhado de farinha chegava, um absurdo, vou usar aqui os valores de hoje, chegava R$1.000, quem tinha R$1.000 comprar um punhado de farinha. Não tinha comida em Israel, o povo estava morrendo de fome, ao ponto, como eu falei, daquela mulher, daquela mãe, chegar ao ponto de trocar o seu filho com a outra para não morrer de fome. Isso é triste. Infelizmente, craque da sonoplastia, esses casos já aconteceram também, ou infelizmente acontece. Eu vi casos semelhantes acontecendo exatamente na guerra, né? Na guerra que está acontecendo na Ucrânia, né? Em alguns países aconteceu algo semelhante. Rapaz, é uma perversidade fora do comum, né? É uma coisa que a gente tem dificuldade até de aceitar. Mas voltando para a palavra, então, o que eu quero lhe chamar a atenção é que aqueles modos operantes do exército, do exército da Síria, está revelando os modos operantes das forças espirituais da maldade, aquelas forças que o apóstolo Paulo disse: olha, a nossa luta não é contra o homem, não é contra a carne, não foca nos resultados negativos, porque para esses resultados negativos estarem acontecendo, tem uma origem espiritual, então o seu foco deve estar no espírito. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Então aqueles modos operantes que foi usado ali nesse caso que eu estou contando, está revelando como acontece em nossos dias. Então a opressão, os espíritos da maldade, os anjos caídos da maldade, ao perceber alguma fragilidade em alguma área ou em todas as áreas, eles fazem isso, eles
eles tampam qualquer porta de escape, qualquer porta de saída, e eles oprimem dentro. É quando você começa a ter desejos de tirar sua própria vida, você olha para todos os lados, você não vê a saída, uma saída financeira, você está sendo oprimido, sei lá, quem sabe até agiotas, quem sabe uma doença incurável, ou outros problemas. Então o fato é, você está preso aqui dentro, como o povo de Israel estava preso ali dentro da própria cidade, não podia sair para nada, estava morrendo de fome, oprimido. Então assim acontece, infelizmente, com muitas pessoas. Eles não verem saída, eles não verem a solução, e eles começam a se oprimir. Se isso está acontecendo com você, fique nesse programa, não só agora, porque a partir daqui, Deus vai te dar a solução. Então, primeiro, veja só, assim se encontrava Israel, só que lá dentro de Israel tinha um homem de Deus, chamado Eliseu. Lá dentro tinha um homem de Deus. E quando o homem de Deus viu aquilo, ele abriu os seus lábios e profetizou. O que é que ele disse? Amanhã, por esse mesmo horário, aí eu vou traduzir para os nossos dias também. 1 quilo de carne está custando R$5. Foi mais ou menos isso. Alguém viu ele falando isso e disse assim: você tá maluco? Ainda que Deus abra as portas do céu, é impossível isso acontecer. Porque as pessoas, quem estava oprimidas, estava vendo a realidade, olhando para o que estava acontecendo, mas a fé é olhar para o Deus que tem a solução. E Eliseu estava falando, olhando para o Deus que tem solução, que é o que eu quero que você olhe, para o Deus que tem a solução do seu problema. Então, quando ele falou aquilo, alguém falou ao lado, disse: ainda que Deus abra as portas do céu, as janelas do céu, isso não será possível. Eliseu olhou para ele e disse: olha, isso vai acontecer amanhã, você vai ver, mas não vai desfrutar. Então, cada ponto desse a gente precisa atualizar e trazer para nossas vidas. Primeiramente, exatamente como Paulo disse, as nossas armas, elas são poderosas para demolir fortalezas. Israel estava preso na sua própria fortaleza. Mas veja, a primeira ferramenta foram as palavras de um profeta. Nesse momento, eu estou sendo profeta para a sua vida, pode ter certeza, porque eu entendo esse princípio. Deus só pode operar a partir de uma palavra exatamente que eu estou falando. Por que eu estou sendo profeta? Porque essa ideia, essa palavra não é minha, eu estou apenas humanizando e atualizando ela para a sua vida, porque foi Jesus que disse: eu sou a porta, ou seja, sempre existe a solução para os que crerem, e eu creio. Então, se você pegar essa palavra, como aquele povo de Israel pegou, exceto aquele homem que disse: isso é impossível, você esqueceu que tudo é possível aos que crerem. Sabe o que aconteceu? Lá fora tinha 4 mendigos. Você conhece essa história? Claro que você não, praxeiro. Não é linda essa história? Tinha 4 mendigos. Agora eu quero que você focalize o seguinte: aqueles 4 mendigos, eles estavam, naquela época, quem era, não era só mendigos não, na verdade era leprosos, mendigos e leprosos, né? Quem era leprosos tinha que viver separado da sociedade. Então veja o nível de sofrimento daqueles mendigos, daqueles leprosos. Mas eram eles que estavam soltos. Então era a partir deles que Deus ia usar. Isso para que você possa entender. Uma vez que você crê na palavra, você crê na palavra dirigida para você, palavra como essa, a partir daí a solução vem pelas pessoas e pelas vias menos provável. Era 4 leprosos. Sabe o que eles pensaram? Rapaz, é o seguinte: nós estamos morrendo de fome aqui. E quem trazia comida para nós, que jogava aqui, era o povo de Israel. Só que não tem nem para eles estão morrendo lá, porque os assírios estão cercados. Então, se nós ficarem aqui, nós vamos morrer. E se nós chegar lá para entrar na cidade também, nós vamos morrer. Então vamos fazer o seguinte: vamos morrer lutando. Vamos lá nos assírios, vamos lá. Vamos chegar lá, porque eu sei lá o que é que eles pensavam. Sabe, se os assírios iam fugir deles,
por causa da lepra deles, e aí deixava comida, ou se os assírios ia ficar com dó deles, eu não sei, eu só sei o que a Bíblia registra, que eles chegaram a essa conclusão. Então vamos lá, vamos chegar lá nos assírios. Se nós ficarmos, nós vamos morrer, se nós for, nós vamos morrer. E eu quero que você foque que primeiramente a palavra, o homem, tudo isso é o mover de Deus para cumprir a palavra do profeta. Tudo isso. Então perceba que os meios pelos quais Deus está se utilizando eram improváveis, para você entender que com você também, a partir do momento que você olhar para a palavra, porque veja só, uma pessoa que está em desespero, ele acelera o problema, potencializa o problema e suga a última energia dele focando no problema. Todos os dias, todos os momentos, ele não dorme. Ele só pensa naquilo. Ele pensa naquilo, ele sonha naquilo, ele fala naquilo, ele vai potencializando. Então você tem que tirar os olhos dessa palavra, dessa realidade e olhar na solução. Então aqueles leprosos tomaram iniciativa e foram até onde estava o exército de Israel, ou seja, o exército dos assírios. E enquanto aqueles homens se aproximavam do acampamento, porque eles vinham com alimentos, eles vinham com carros, né? Carros de carruagem de cavalos naquela época, né? Que era o meio de transporte mais evoluído. Eles vinham com alimento, com riqueza, porque eles eram muito vaidosos. Eles iam passar meses, anos, então eles traziam muitas coisas. Então, na medida que aqueles 4 leprosos se aproximavam do acampamento dos assírios, olha o que Deus fez. Ele fez com que os assírios ouvissem tropelo de muitos carros e cavaleiros. E eles chegaram à conclusão, rapaz, Israel conseguiu, alguém fugiu da cidade e conseguiram fazer aliança com todos os outros países que não gostam de nós e se unir a Israel. Então, pelo jeito, vem gente demais. Para cada soldado nosso deve ter uns 1.000 do outro lado. Vamos fugir enquanto é tempo. E a Bíblia registra que eles fugiram desesperados e deixaram tudo para trás. E quando os leprosos chegaram lá naquele acampamento, para surpresa deles, que eles não sabiam o que tinha acontecido, eles só encontraram os acampamentos vazios, ouro, prata, carro, cavalo, roupa e muita comida. Eles comeram até encher a pança, pegaram do bom e do melhor, e aí mais uma vez Deus usou eles e disse: rapaz, é o seguinte, nós estamos com a barriga cheia, mas nós sabemos que Israel está morrendo de fome. Vamos embora caçar meio de entrar lá e chegar até o rei, e assim eles fizeram. O rei a princípio duvidou, disse: não, isso é uma armadilha dos assírios para nós sair e ele pegar a gente. O rei estava já entregue, né? Já estava covardado. Mas os leprosos disseram: não é verdade. Olha, aí contaram a história. O rei pediu para que alguém fosse averiguar, alguém dos dele, e averiguar, e de fato os acampamentos estavam vazios, com todo tipo de comida. Então foram tanta comida que supriu toda a necessidade de Israel, e aí por todo mundo ter comida e ninguém precisava comprar. Então, se vendesse, alguém oferecesse por R$5, não tinha quem comprasse, porque todo mundo tinha. E cumpriu a palavra do profeta. Olha, se você entender e aceitar, essa palavra, ela tem mais poder do que a palavra do profeta. Ei, seu pastor, o senhor quer dizer que o senhor é mais importante do que os profetas? Deixa eu lhe falar duas coisas. A Bíblia diz que dentre os profetas, Jesus disse, o maior deles era João Batista. E quem está em Cristo, quem nasceu de novo, o maior dos profetas é menor do que o nascido de novo. Porque em Cristo, não estou falando pela minha estatura, eu sou apenas um instrumento. É pela honra que tem em Cristo. Então essa palavra tem mais poder. Essa palavra é mais poderosa. Porque lá em Hebreus diz que Deus ouve o Filho. E essa palavra, ela é o Filho. A minha palavra é espírito e vida. E essa palavra, além dela ser poderosa, o céu ouve ela é a tua porta de escape. Porque você creu em quem? Em Deus. Você creu no Filho. Então pensa nisso e traga essa palavra para o teu coração e age nessa palavra em o nome do Senhor Jesus.